bíblico. Esse texto bíblico é maravilhoso porque ele tem nos auxiliado muito a compreender, né, muitas das tolices que a gente tem vivido e falado por aí. Nós estamos aqui no capítulo 8, até do versículo 21 a 56, nós estamos vendo Jesus, né, discutindo, conversando com os líderes judaicos, os líderes do judaísmo, e se defendendo. Né? E aí é que entra a coisa. Ele está se defendendo em relação aos romanos, contra os romanos? Não. Está se defendendo contra as meretrizes? Não. Está se defendendo em relação aos demais pecadores? Não. Está se defendendo em relação aos publicanos? Não. Está se defendendo em relação aos que nós chamamos de povo de Deus. Ele está se defendendo o seu ministério em relação aos que nós chamamos de povo de Deus. Porque ele mesmo diz, de Deus vocês não são, não. Ele diz aí no capítulo 8, de Deus vocês não são, não. Vocês são do diabo, vocês são filhos do diabo. Mas não é só eles não, tá? Todos. Todo mundo jaz no maligno, é o que a Bíblia diz. Todo o mundo. Né? O mundo jaz no maligno. Também a Bíblia diz que todos pecaram. Então todos estão na situação deles. Ninguém pode dizer, eu sou o povo de Deus. Agora, todos aqueles que passam pelo novo nascimento, esses sim, agora são povo de Deus. Quem é que passa pelo novo nascimento? Não os que são da sua igreja, da minha igreja? Não. Aliás, tem muita gente dentro da minha igreja, da sua igreja, que não são. São os que são da sua denominação? Não. Tem muita gente da sua denominação que também não é. Quem é do cristianismo? E agora? Entendeu? Então, essa é uma questão de Deus. É uma questão do Senhor. Tá bom? Capítulo 8, versículo 21. Agora nós vamos ler aqui os 51, 52 e 53. Então tem assim, em verdade vos digo que se alguém guardar a minha palavra, e isso aí só com a ajuda do Espírito Santo, pela conversão, não há outro jeito de guardar a palavra de Jesus, só pelo Espírito Santo. Aliás, ele diz, né, também em João 14, ou 16, que o Espírito estaria vindo para estar nos lembrando, mantendo em nós a sua palavra. Entendeu? Então, só com a ajuda do Espírito. Então, ele diz, jamais verá a morte aqueles que guardarem as minhas palavras. Jamais verá a morte eterna, jamais verá o inferno. Agora, quem não guarda, e está falando para aquilo que são chamados, até por nós, de filhos de povo de Deus. Mas quem não guarda como vocês, quem não guarda as minhas palavras, quem não aceita as minhas palavras, mesmo com a ajuda do Espírito, como vocês não recebem, como vocês não guardam, esses vão ver a vida, a morte eterna. Esses vão ver a morte eterna. Inferno. Disseram depois os judeus, agora conhecemos, quer dizer, temos certeza que tens demônio. Abraão e os profetas morreram, e tu dizes, se alguém guardar a minha palavra, jamais experimentará a morte? Claro, não poderiam entender sem o Espírito iluminar. Então, aquilo era uma conversa que eles não entendiam. És tu maior que nosso pai Abraão, que morreu? Os profetas também morreram. Que tu dizes ser? Maior do que os profetas? Maior do que Abraão? Não poderiam reconhecer Jesus sem o Espírito para converter e iluminar, para que eles pudessem enxergar isso. Como é que o Espírito... Por que o Espírito, então, não ajuda aquele povo? O Espírito só ajuda a quem quer. A pessoa que quer.
O Espírito não invade o coração de ninguém. É proposta da soberania de Deus, de que ele vai respeitar todo ser humano nas suas decisões e nas consequências dessas decisões. Pode entristecer o coração de Deus, mas Deus não quer robôs, Deus quer pessoas. Então, aprove a Deus respeitar a individualidade de cada um. Compreende? Então, o Espírito poderia converter se eles quisessem, mas a prepotência deles é tão grande que eles entendiam que não precisavam, porque eles eram filhos de Abraão, povo de Deus. Povo de Deus. E é este título, né, essa crença deles que vai levar, já tem levado e vai levar muita gente para o inferno. Muita gente. Até hoje eles não aceitam nada sobre Jesus. Não precisa aceitar como Salvador, não, mas não aceitam Jesus nem como zero à esquerda. Eles não aceitam por causa dessa prepotência. Não conseguem entender Deus. Não conseguem entender Jesus nisso. Ok? E às vezes nós temos um pouquinho de culpa porque nós terminamos alimentando muito disso neles. Muito. Ok.